Então, tempos esses difíceis, aonde essa palavra aqui ela tem todo sentido em nossa vida. O momento em que a terra está vivendo, a humanidade está vivendo, é um momento crucial para que nós possamos entender e definir através do cenário, identificar, discernir através do cenário para onde tudo pende, né? Aqueles que analisam gráficos, aqueles que trabalham com estatística, eles conseguem, à medida que vão analisando o gráfico, o histórico do gráfico, a atualidade do gráfico, o comportamento, ele já consegue criar linhas e identificar mais ou menos para onde aquele gráfico tende, se subir, se descer, se estabiliza, né? A gente também conseguimos, avaliando os tempos, avaliando os cenários, avaliando as profecias, nós podemos entender claramente para onde tudo se encaminha. Amém, irmãos? Entendeu? Nós podemos entender. E o Senhor aqui vai falar com você através dessa palavra, para que você possa, entendendo para onde tudo se caminha, qual deve ser o teu posicionamento, o meu, o nosso posicionamento como filhos de Deus. Amém? Mateus capítulo 11, eu quero ler com a igreja a partir do versículo 12. Mateus 11, versículo 12, versículo 2, aliás, Mateus 11, 2. Em nome de Jesus, vamos ler, meus amados. Quando João ouviu no cárcere, na prisão, que João é esse? João Batista, estava preso, porque estava pregando a verdade, estava falando a verdade que ele falava estava incomodando, a verdade que ele entregava estava incomodando, ele estava anunciando o que estava debaixo do tapete, e por ele anunciar o que estava debaixo do tapete, trazer às claras o que estava em oculto, ele incomodava demais, ele constrangia demais. Consequência de tudo isso, prisão. Ele trouxe às claras a traição de um homem da alta. Herodes agora traindo seu próprio irmão com a sua cunhada, e João Batista vendo tudo aquilo, e além de falar para os pecadores se arrepender dos seus pecados, ele se depara em uma cena onde ele vê os adúlteros, e ele fala para o adúltero: deixa o adultério, deixa a prostituição, deixa a imoralidade sexual, se arrependa o Senhor. Esse era o discurso de João Batista. Com veemência, João Batista falava sobre o pecador que tem que se arrepender do pecado. A mensagem de João Batista gira em torno pecador que se arrepende do pecado e vai acessar o reino de Deus. Pecador que se arrepende do pecado, porque o reino de Deus está aí. Quer o reino de Deus? Se arrependa do pecado. Quer o reino de Deus? Quer vida com Deus? Transforme a sua vida, busque uma vida nova, busque o renovo. E esse João Batista, por pregar de forma enfática, por pregar a verdade, por expor aquilo que está em oculto e trazer as claras, esse João Batista está preso. E o texto está dizendo aí, livro de Mateus capítulo 11, versículo 2: quando João ouviu no cárcere, ele estava preso por conta de tudo isso que eu acabei de falar. Quando ele estava lá no cárcere, na prisão, e ele ouviu falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes. Ou seja, para aí. Ele ouviu falar que Jesus estava fazendo milagre, ele ouviu dizer que Jesus estava curando, Jesus estava libertando as pessoas do cárcere de Satanás. Satanás veio para impor um cárcere sobre a humanidade, tormenta, perturbação, enfermidade, doenças, tudo que ele é capaz e que ele tem atuação, possibilidade de fazer, ele estava fazendo, e com isso impondo o cárcere sobre o povo. E Jesus estava tirando o domínio de Satanás de sobre o povo. Jesus estava curando, libertando, e agora João está dentro da prisão, e João ouve a respeito de tudo que estava acontecendo. João ouve a respeito da obra, João ouve a respeito do que Jesus está fazendo.
E ele manda um recado para Jesus. Ele manda um recado para Jesus. Que recado é esse? Versículo 3: És tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar um outro? Esse recado aqui, igreja, tem muita coisa nesse recado. Ele fala muito esse recado. Entenda comigo, eu quero que você entre comigo na história. Porque se você não entrar na história, se você ficar disperso, e eu sei que Satanás, para você que está em casa, ele vai querer impedir de você ouvir essa mensagem. Você que está em casa, se ligue agora. Pare com tudo aí, senta, ouça essa mensagem. João Batista manda um recado de dentro da prisão. Ele manda um recado para Jesus: és tu aquele que haveria de vir, ou nós temos que esperar um outro? Ele mostra, ele esboça nessa mensagem os seus sentimentos. É o Senhor mesmo ou tenho que ficar esperando o outro? Perceba pela articulação das minhas mãos. É o Senhor mesmo? Sente comigo, o que está acontecendo aqui? Porque João Batista era o precursor de Jesus. As profecias, quando falava de Jesus, através da boca do profeta Isaías, falava de Jesus, as profecias também já falavam de João Batista. Antes de vir Jesus, vai começar com uma voz que clama no deserto. Um homem vai começar a gritar no meio do deserto. Um homem vai começar a falar desse Jesus. Primeiro vai começar um homem a pregar sobre esse Jesus. Voz que clama no deserto, preparai o caminho, diz o profeta Isaías. Então, quando o Messias chegar, vocês vão entender que ele vai chegar num cenário antecedido, um cenário que foi começado já por um outro. E João Batista era esse um que ia começar o trabalho ali, a qual Jesus ia vir fazer. E esse João Batista que está agora na prisão, ele já conhecia as palavras antigas. Ele conhecia as palavras ditas pelo profeta Zacarias, pelo profeta Miqueias, pelo profeta Malaquias. João Batista conhecia as palavras ditas pelo próprio profeta Isaías. João Batista conhecia as profecias a respeito de Jesus. João Batista conhecia as profecias feitas a respeito do Messias. João Batista sabia das profecias feitas a respeito do Messias, do Salvador. É por isso que agora João Batista está trancafiado. João Batista está dentro de uma prisão. E ele manda que os seus mensageiros levem um recado para Jesus. E o recado é esse: és tu mesmo aquele que haveria de vir, ou nós vamos ter que esperar outro? Em outras palavras dizendo, eu estava esperando o Salvador, e eis que eu estou numa prisão. Eu estava pregando a respeito do Salvador, e eis que eu estou em uma prisão, condenado à morte. Amém? Leia comigo, está próximo aí, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, no versículo 41. Leia comigo, igreja, Mateus capítulo 10, versículo 41. Olha o que diz o versículo 41. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa, o galardão de profeta. Quem recebe um justo num caráter de justo, receberá o galardão de justo. Amém? Então entenda comigo aqui: quem espera o Salvador, o Messias, o Redentor, no caráter de Messias, no caráter de Salvador, também, por sua vez, logo entendemos que receberá como galardão, como recompensa, a salvação. Amém, igreja? Está no texto. Quem recebe profeta no caráter de profeta, receberá o galardão
para profeta. Quem recebe o justo no caráter de justo, receberá a recompensa no caráter de justo. E quem recebe o Messias, o Salvador, no caráter de Salvador, receberá como galardão e recompensa a salvação. Aleluia! Agora pare para pensar comigo. Ele estava esperando o Salvador, no caráter de Salvador, e ao invés de salvação, ele está preso, ele está trancafiado, ele está encarcerado. E aí você pode imaginar a cabeça deste homem pensador, este pensante, este homem inteligente, processando todas as coisas. Eu quero ver a atuação desse Salvador, eu quero ver a revelação desse Salvador, eu quero ver a sua magnificência, eu quero ver o seu poder, eu quero ver a sua glória se manifestando sobre mim, porque eu também conheço a palavra que diz que aquele que crê verás a glória de Deus. Você crê nessa palavra? Aquele que crê verás a glória de Deus. Quem crê dessa forma, diga amém. Você crê assim? Aquele que crê verá a glória de Deus. Então, se nós cremos assim, nós não conseguimos lidar com a situação do cárcere, nós não conseguimos lidar com a situação da prisão, da amarração, nós não conseguimos lidar. Quando nós percebemos que algo está estagnado, está obstruído, a passagem está bloqueada, imagina como que a gente vai lidar com essa situação. Gera conflitos dentro da gente, porque nós cremos que aquele que crê verás a glória de Deus. Nós somos acostumados com o ritmo de romper em fé, nós somos acostumados com a profecia, com a palavra de triunfalismo, de triunfar. Amém, meus amados irmãos? Amém? Amém? O que mais convence a gente, o que mais massageia o nosso ego, ao invés de uma palavra como essa, que você vai entender que nessa noite, eu estar aqui nessa noite dizendo para você: receba aí a sua vitória, receba aí o poder de Deus da sua vida, vai tudo dar certo, ainda que você esteja com uma vida totalmente errada. E eu dizer para você: vai tudo dar certo. Você vai sair daqui da igreja convencido de que tudo vai dar certo, e você vai ficar totalmente esperançoso. Amém? Eu não estou falando que o Senhor não faz milagre, eu não estou falando que o Senhor não manifesta o seu poder, e eu não estou falando que Deus não é capaz de fazer chover aonde é deserto. Não estou falando isso, porque se eu falar assim será mentira. A palavra me mostra o contrário disso. A palavra diz que o Senhor faz com que corra torrentes e mananciais no deserto, no meio do ermo. A palavra fala isso. Eu estou dizendo o seguinte: que tem pessoas que criam um mundo de fantasia, de mitologia, aonde ele vive neste mundo de arco-íris, esse mundo de Bob, esse mundo de pônei, esse mundo de unicórnios, e essa pessoa começa a criar agora uma fantasia a respeito de Jesus, aonde ela não pode passar por nenhum tipo de dificuldade, porque se ela passar por algum tipo de dificuldade, Deus esqueceu dela, o Senhor não está com ela. E não é assim. Mediante as dificuldades, o Senhor fala: eu estarei contigo, eu estarei contigo. Quando ele fala assim no livro de Mateus capítulo 24: e aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, ele está falando para um povo que está debaixo de uma profecia de tribulação e de princípio de dores. Ele fala para este povo que está debaixo de uma profecia de princípio de dores e de tribulação: e aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? E esse mesmo Jesus diz: no mundo vocês vão ter aflições, e todos conhecem esse versículo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, igreja, não vamos criar um mundinho de faz de conta, mas vamos criar um mundo de pé no chão. Crentes verdadeiros, que são crentes, que são fiéis a Deus, independente das condições, ou da variação das condições. Sou fiel a Deus, irmão. É isso que tem que estar impregnado na gente. Nós somos fiéis a Deus. Que a minha despensa transborde, e que me falte tudo, que não me falte nada, que me falte tudo. Sou fiel ao meu rei. Que a fonte seque,
e que a fonte jorre transbordantemente. Eu sou fiel a Ele, eu amo a Ele, e eu não amo a Ele pelas condições na qual eu me encontro. Eu amo a Ele porque eu fui comprado por Ele, porque eu fui tocado por Ele, porque eu fui regenerado nele, eu fui transformado nele, eu me transformei, eu nasci uma nova pessoa nele. Eu estava destinado ao pecado, ao inferno, por conta do pecado que habitava em mim, mas sem conhecer Ele, Ele me conheceu primeiro, veio até mim, me comprou, me limpou, sem eu ser digno de nada. É por isso que eu amo a Ele, é por isso que eu sirvo a Ele, não é pelas condições que eu tenho. O que João Batista tinha? Estava no caminhada hoje com a esposa, nós comentando sobre a palavra, sabe? Estava expondo para ela, e ela também contribuindo comigo com algumas visões de Deus, e nós conversando, e o Senhor só construindo algo ali maravilhoso, e tudo a ver com aquilo que eu já estava trabalhando a semana toda na cabeça, que o Espírito Santo me revelando. O que João Batista tinha? Essa semana no serviço conversei com um rapaz sobre essas questões. O que João Batista tinha? Resumindo, trocando por miúdos, não tinha nada. Trazendo ou traduzindo em um dialeto bem popular, não tinha onde cair morto. Bem baixo, bem popular mesmo. João Batista não tinha onde cair morto, vamos dizer assim. Mas a Bíblia vai dizer no mesmo capítulo 11: dentre os filhos nascidos de mulher, não teve um homem que se comparasse a João Batista. Não tinha nada, vestia-se de peles de animais, alimentava-se de frutinhas de gafanhotos, tipo de planta que dava ali, conhecida como gafanhoto. Até um tempo eu entendi que gafanhoto realmente era o gafanhotinho mesmo, né? Mas aí você vai se aprofundando, entendendo melhor. Gafanhoto era realmente uma planta que dá tipo uma vagem, né? Específica, conhecida, típica naquele lugar como gafanhoto. Se alimentava disso, se alimentava de mel. Não tinha talvez as regalias que hoje nós conseguimos ter, o conforto que nós conseguimos ter. Ele não tinha nada disso. Como eu disse, trazendo para um dialeto bem popular, não tinha onde cair morto. Mas aí a Bíblia faz uma menção tão gloriosa, e na verdade não é Jesus falando aqui a respeito de João Batista. João Batista, dentre os homens nascido de mulher, não teve um homem que se comparasse a João Batista, porque a maior riqueza que ele podia possuir não estava em qualquer tipo de bem que o homem tem acesso à aquisição, estava no reino. O reino habitava dentro dele. Esse João Batista estava preso. Esse João Batista por muitas vezes ouviu promessas a respeito do Salvador. Eu quero explanar para a igreja algumas promessas. Não dá para poder pegar todas porque são muitas promessas, mas eu quero pegar aqui uma promessa. Vocês não precisam abrir, porque talvez fique um pouco mais difícil para selecionar esses textos, né? Que são os textos dos profetas menores. Eu quero ler Miqueias capítulo 5, para você entender comigo uma das promessas que João Batista já tinha ouvido. Para quem tiver com celular vai ser mais fácil aí, né? O smart, mas na Bíblia. Mas fique em paz. Vou ler para a igreja uma das promessas que João Batista já conhecia. Miqueias capítulo 5 versículo 2. Olha a promessa a respeito desse Salvador que ia chegar. A promessa diz assim: mas tu, Belém, Efrata, posto que pequena para estar entre as milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E versículo 4: e ele permanecerá, ele apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora ele será grande até os fins da terra. Diga aleluia. Olha a promessa que João Batista conhecia a respeito desse Jesus, de um Jesus, de um rei, de um Salvador, de um Messias tão grande,
que o seu reinado ia permanecer, e o seu povo ia permanecer junto com o seu rei. Então João Batista estava alimentado por promessas desse tipo, que havia o seu rei com o seu reinado, e o seu reinado que vai permanecer, e esse rei que vem das antiguidades, dos tempos da eternidade, rei que vem chegando, ele vem da eternidade, e esse rei permanecerá com o seu reino, e o seu povo permanecerá junto com esse rei. Essa é a promessa que existia no coração de João Batista. Só que esse mesmo João Batista, alimentado e fortalecido por esse tipo de promessa, agora está dentro de uma prisão. E esse João Batista manda perguntar para Jesus: é o Senhor mesmo o que ia vir? Ou nós vamos ter que esperar outro? Em outras palavras dizendo, eu até agora tenho pregado, tenho falado a respeito de um rei, de um Messias, de um Salvador, que tem um reinado que permanece, que permanecerá, e os seus filhos permanecerão com ele. Está entendendo, meus irmãos? João Batista conhecia essas profecias. Ele estava esperando esse rei que fosse permanecer, e o seu povo fosse permanecer com ele. Agora João Batista se vê em uma condição de encarcerado, condenado à decapitação. Sua cabeça, o seu pescoço estava na mira da espada, na mira do machado. Você imagina isso? O conflito no coração, o conflito na cabeça de João Batista, que esperava o rei, o Salvador. Ele manda perguntar: é o Senhor mesmo? Ou nós temos que esperar outro? E tem mais profecia. Eu quero ler outra profecia aqui, no livro de Zacarias, Zacarias 9:9. Zacarias capítulo 9, e no versículo 9. Outra profecia também, que João Batista possivelmente conhecia, que alimenta a indagação sobre Jesus. É o Senhor mesmo ou vou ter que esperar outro? Olha outra profecia, Zacarias capítulo 9, versículo 9, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento, um jumentinho, filho de jumenta. De Efraim exterminarei os carros de Jerusalém, os cavalos, os arcos de guerra serão destruídos, e ele anunciará a paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Era essa pessoa que João Batista estava esperando. Mais uma profecia gloriosa. E para encerrar o conto das profecias, eu quero ler a última aqui, para nós voltar no texto, Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3, versículo 1 até o versículo 3. Aqui fala de um Salvador, em Zacarias, que ia vir trazer domínio desde o rio até as extremidades da terra. Meu irmão, se eu estou esperando um Salvador desse, você imagina as expectativas que eu não vou criar. E eu sei que eu sou aquele cuja profecia falava que ia pregar o evangelho, que ia falar e ia anteceder o Salvador. Ou seja, eu sei que eu já comecei falando da salvação, falando do reino de Deus, falando de se arrepender dos pecados. Só estou começando, aquecendo para o meu Salvador chegar. Daqui a pouco o meu Salvador chegou, aquele Salvador que eu sei que tem o domínio, que tem o poder, que reina. Só que daqui a pouco este Salvador começou a fazer a obra, e eu cheio de empolgação, eu cheio de expectativa, acabo caindo dentro de uma prisão. Meu irmão, se eu estou falando com uma autoridade, ciente que eu sou tocado pelo Espírito Santo, presta atenção comigo aqui.
Entenda comigo aqui o raciocínio. Se eu prego com autoridade, eu não estou vendo o Espírito Santo, eu não estou vendo Jesus aqui, eu não estou vendo nenhum anjo. Você está vendo algum anjo aí? Alguém está vendo algum anjo aí? Eu não estou vendo nenhum anjo. Eu sei que o Espírito Santo está aqui, eu sei que o Senhor está aqui, e por saber que Ele está aqui, eu estou pregando com uma autoridade. Amém? Agora você imagina, de repente eu começo a ver aqui nas minhas costas, aqui do meu lado, um anjo gigante. Eu começo a ver numa visão extraordinária, sobrenatural. Eu começo a ver colunas de fogo aqui, um negócio surreal, extraordinário. Se eu já estou pregando com uma autoridade, sem medo, de forma destemida, você imagina agora que eu já estou vendo. Não depende somente da minha crença, eu estou vendo. Aí que eu vou falar com autoridade. Você imagina a cena: João Batista mandando o pecador se arrepender. Sai do adultério, entrega de volta essa mulher para o teu irmão, porque essa mulher não é tua. Se você não fazer isso, tu vai perecer no inferno. Ele falando isso, meu irmão. E daqui a pouco, ele está vendo o Salvador chegando. Ele presenciou o Salvador. Tanto é que ele diz assim: eis aí o Cordeiro. Ele viu o Salvador, ele conversou com o Salvador, ele era primo do Salvador. Se sem ter uma intimidade, andando junto no ministério, ele já falava do reino com autoridade. Você imagina no dia que João Batista estava pregando no Rio Jordão e batizando as almas. Você imagina no dia que Jesus foi chegando lá no Rio Jordão, e ele fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu irmão, ele batizou Jesus. Você imagina a alegria. E quando ele saiu dali, meu irmão, Jesus foi fazer a obra. Ele viu que a profecia do profeta Isaías estava tudo se cumprindo. Você imagina como ele começou agora a pregar, com mais veemência, com mais autoridade, com mais eloquência, com mais explosão, com mais vontade. Porque se eu estou pregando aqui sem ver nada, e de repente eu vejo o Espírito Santo, anjos aqui, se eu consigo ver isso, meu irmão do céu, se você já é levado por Deus, pelo Espírito Santo, para falar com a vida de uma pessoa que está perdida, e pode, pela sua perdição, te oferecer algum risco, mas você, sem se atentar ao risco que você pode ser exposto, você vai simplesmente levar o Evangelho na autoridade de Deus, só porque você crê em Deus. Imagina se você vê junto com você o anjo de Deus. Imagina como é que você vai. Você entra em cada buraco, você entra em cada biboca, e todo mundo: você não tem medo? O que você está fazendo lá? Rapaz, é criminoso, rapaz, é traficante. Mas o negócio é, meu irmão, que você está enxergando Deus com você, e você vai com autoridade. Estou falando tudo isso, eu fiz um parênteses aqui, eu fiz uma pausa aqui, só para você entender a condição de João Batista. João Batista sabia de todas as profecias a respeito do Salvador. João Batista viu com seus olhos o Salvador. Imagina a alegria, a explosão, a empolgação. E agora João Batista está dentro da prisão, e o seu pescoço é alvo de espada. Ele vai morrer, ele vai ser morto. A última profecia eu quero falar para vocês, livro de Malaquias, uma profecia também que João Batista conhecia. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Malaquias capítulo 3, versículo 1. João Batista conhecia essa profecia. Eis que eu envio o meu mensageiro. Está falando do Salvador. Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele há de preparar o caminho diante de mim, e de repente virá o seu templo, ó Senhor, a quem vós buscai, e o anjo do pacto, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Eis que ele vem, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele será como um fogo do fundidor,
e como o sabão dos lavandeiros, assentar-se-á como um fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como um ouro e como um prata, até que traga ao Senhor a oferta em justiça. João Batista estava esperando esse Salvador aqui, que é semelhante ao sabão das lavandeiras. João Batista estava esperando esse Salvador, que é semelhante ao fundidor, que trabalha fundindo através do metal as suas espadas, aquele que é capaz de moldar o aço, de dividir as moléculas, de repartir no meio em quantas partes for o átomo. Jesus de Nazaré, o Messias, o Salvador, é esse Salvador que João Batista está esperando. É por isso que agora na prisão, ele ouve falar que Jesus está fazendo a obra, o mesmo Jesus que ele batizou, o mesmo Salvador que ele esperava, e ele manda um recado. É por isso que ele mandou um recado. Volta no recado comigo, e aí nós voltamos no texto. Mateus capítulo 11, versículo 3. Ele manda os seus servos, os seus seguidores. João Batista fala: manda um recado para Jesus, para mim. Manda um recado para Jesus, para mim. E o recado é esse: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Sentiu o peso? Através das profecias que eu li, você sentiu o teor, a densidade, o peso da pergunta? És tu mesmo o sabão das lavandeiras? És tu mesmo o fundidor do aço? É o Senhor mesmo que propagará o seu domínio dos rios às extremidades da terra? É o Senhor mesmo, juntando aqui as profecias, é o Senhor mesmo, ou eu devo esperar outro? É o Senhor mesmo cujo seu reinado permanecerá, e os seus filhos permanecerão com o Senhor? É o Senhor mesmo? Entendeu? O teor da pergunta, a densidade da pergunta, o peso. E Jesus manda responder pelo seguinte, versículo 4. Jesus responde assim: e Jesus respondendo disse: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Fala para ele o seguinte, conta para ele, revela para ele o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Somente isso. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres estão sendo pregado o Evangelho. Aleluia, glória a Deus. A única resposta que Jesus devolve para João Batista, homem que tinha muitas expectativas com o Salvador, a última resposta, única e última resposta que Jesus envia para João Batista é essa. A pergunta é bem complexa: é o Senhor mesmo, ou eu tenho que esperar outro? Manda um recado para João lá na prisão, fala para ele assim, ó: os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, e a mensagem do reino é pregada para os pobres. Manda essa mensagem para ele. Essa foi a mensagem de consolo que Jesus mandou para João Batista, que estava a ponto de perder sua cabeça na prisão. Amém? Você já parou para pensar quanto que nós lutamos, né? Você pode lutar, o quanto que você pode lutar para consolar, fortalecer, para animar uma pessoa? Quanto que você já se empenhou para animar alguém? Quanto que você já se empenhou? Quanto que você já se dedicou? Quantas horas, somado aí num 1 minuto que você ora hoje, 1 minuto que você ora amanhã, 1 minuto que nós oramos, 1 minuto, 2 minutinhos que nós oramos por alguém, somado, quantas horas deu você lutando por uma alma, você incentivando uma alma, consolando uma alma para estar de pé, para perseverar na caminhada? Quanto tempo você já gastou para incentivar uma alma para perseverar na caminhada? Meu irmão,
eu já me dediquei por alma, hein? Minha esposa está de testemunha aí. Minha esposa sabe que não tem hora não. Madrugada, já me ligaram nas madrugadas, já corri por causa de alma, pela misericórdia, pela graça do Senhor. Sou pó, vim do pó, volto para o pó. Pecador, comedor de arroz e feijão. Se estou de pé pela misericórdia do Senhor. Se não fosse ela, há muito tempo teríamos sido consumidos. Não estou me gabando disso. Tudo é por Ele, para a honra e glória dEle. Amém? Se o Senhor tirar o ar, caiu, já era. 1 minuto sem oxigênio, 2 minutos, perdeu-se a vida. E aí, para quem será a sua alma? Amém? Então não estou me gabando de nada. Mas quantas horas já me dediquei por almas da minha vida? Quantas horas você já se dedicou por almas na sua vida? E aí eu pergunto para você, meu irmão, naquela hora que você vai lidar com uma alma, a gente fica pedindo sabedoria para Deus. Senhor, me dá uma palavra que toca, me dá uma palavra que entra no profundo, me dá uma palavra que consegue quebrar este espírito contraditório que está dentro dessa pessoa. E você fica pedindo para Deus: Senhor, essa pessoa está com a mente virada. Jesus, essa pessoa está com a mente perturbada. E você vai no Espírito: Senhor, me dá uma palavra de impacto, me dá uma palavra poderosa. E você fica clamando, pedindo ao Senhor misericórdia. E quando você vê a alma se levantando, quando você vê a alma respirando novos ares, e quando você vê a alma sendo tomada pelo renovo do Espírito Santo, e as forças voltam, e a alegria volta, e o brilho no olho volta, e você fica jubiloso, você fica alegre: oh Jesus, obrigado Jesus, graças a Deus, tá bom, a alma está de pé. E agora você vai para o outro lado, cuidar de outra ovelha, perdida, desgarrada. Amém? Isso eu faço, isso você faz. Jesus simplesmente manda um recado para uma alma que estava inconsolada na prisão. Ia perder a sua cabeça. Ela ia perder a sua cabeça. E Jesus manda um recado para ele. Fala para ele que os coxos estão andando, os paralíticos estão andando, os cegos estão enxergando. Fala para ele. Ele quer mais o quê? Você está entendendo, igreja? O poder da palavra. Você está esperando motivação da onde? Da onde que nós estamos esperando motivação? Eu vim aqui incumbido do Espírito Santo, simplesmente contar para você essa história. Você não precisa de muito carinho. Você não precisa de muita lambição, de muita atos melancólicos. Você não precisa que alguém consiga acessar o seu coração. Você não precisa, nós não precisamos disso. Nós só precisamos da verdade crua, da verdade pura. Nós só precisamos da verdade santa para se posicionar e dar para o nosso rei o que ele merece receber de nós, porque ele não merece receber de nós a insatisfação com ele. Isso Jesus não merece. É como se João Batista estivesse insatisfeito. Poxa, tantas promessas, tanta glória, tanto poder, vou perder minha cabeça agora, eu vou morrer. Aí manda um recadinho: é o Senhor mesmo que eu estava esperando, ou vai ter que vir outro para me socorrer da prisão? É o Senhor mesmo. E Jesus não alisa ninguém, simplesmente manda esse recado, manda esse recadinho para ele. Manda dizer para o João Batista. E você é testemunho, você está vendo? Os paralíticos estão andando. Os pobres estão ouvindo a mensagem do reino. O que ele está esperando de mim? O que ele está esperando? O que você está esperando de Jesus? O que você está esperando de Jesus, meu irmão? Tem pessoas que estão no caminho de Deus, e eu não temo pela palavra que eu estou pregando. Eu sei que por essa palavra jamais eu serei cobrado. Estou pregando a palavra genuína do reino. Tem pessoas que estão no caminho de Deus equivocadas, mas muitos pastores vão pagar por isso, porque alimentou nessas pessoas um espírito equivocado, através da teologia da prosperidade. Tem pessoas que estão esperando de Jesus, não a salvação, como o galardão, como a recompensa. Está esperando de Jesus a conquista, o ganho. Está esperando de Jesus o recurso. Está esperando de Jesus a provisão.
Em outras palavras, dizendo, Jesus responde para João Batista: filho, o que você está esperando de mim? Eu estou fazendo o que eu vim fazer. Estou pregando a palavra do reino. Os pobres estão ouvindo a palavra do reino. Os cegos estão vendo. Os coxos estão andando. Tem pessoas que estão equivocadas no caminho de Jesus. Está esperando do Senhor propriedades. Está esperando do Senhor fazendas. Está esperando do Senhor conquistas para essa terra. Você pode conquistar tudo, meu irmão. O que você quiser conquistar, você pode conquistar. Você não é impedido disso. Porque a Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 128, Salmos 128, do trabalho da tua mão tu comerás, bendito tu serás. E lá também diz, serás bem sucedido. Serás bem sucedido, a palavra fala. Mas lá também no texto diz, vai ser do teu suor, vai ser do trabalho das tuas mãos, vai ser do teu empenho, da tua dedicação, do teu esforço. E a Bíblia diz, vai ter com a formiga em Provérbios, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Você pode trabalhar, você pode conquistar, você pode, mas não espera de Jesus. O que você tem que esperar de Jesus é a transformação da tua vida, transformação da tua casa. Águas amargas que agora jorram, fonte que jorra água doce. Uma vida em trevas para uma vida que transborda o reino. Você tem que esperar de Jesus o maná que desce do céu, a fonte de água viva. Ele disse para aquela mulher na fonte: quem beber da minha água, de ti fluirá um rio de águas vivas, uma fonte de água viva. Espera de Jesus vida com abundância, essa vida que transcende de você, porque antes de você veio dele. Espera isso de Jesus, igreja. Espera isso de Jesus. Aí você não vai ficar frustrado com ele. Se eu crio expectativas em Jesus que ele não pode me atender, logo chegará um momento que eu vou ficar meio frustrado com Jesus. Mas não foi bem isso que eu queria, não era bem isso que eu tinha em mente. É por isso que o mundanismo afeta um pouco a igreja. Olha, se você for para a igreja, eu já vou logo te alertando, viu, menina? Menina, eu vou te alertando, viu? Essa coisa vai ficar difícil para você. Mas você está esperando o que na igreja? A igreja vai mandar alguém sentar, parar de trabalhar porque Jesus vai trazer riqueza? Só porque ele é o dono do ouro e da prata? Não! Dentro da igreja o negócio vai ficar difícil mesmo. Porque se o cara aqui chega preguiçoso, querendo se abastecer nas costas do outro, a gente vai ajudar e vai mandar trabalhar. Está entendendo? Na igreja o negócio fica difícil mesmo, para o vagabundo, para o preguiçoso. Fica difícil, fica complicado. Porque a palavra vai mandar trabalhar. Para o marido que gosta de agredir a esposa, para aquele que gosta de trair, de uma vida extraconjugal, vai mandar lavar a cara, vai mandar lavar as vestes, vai mandar se arrepender do pecado e viver uma vida com dignidade, com honra e com fidelidade. É por isso que o mundo não entende e fala assim que na igreja o negócio aperta mesmo. Para aqueles que levam a vida no desvio de caráter, o negócio vai ficar mais embaixo mesmo. É isso que vai acontecer na igreja. Mas não espera que vai ficar difícil, porque você vai chegar aqui querendo montuado com riquezas, e Jesus vai abastecer a gente das nossas expectativas. Isso jamais. Ele não alisou nem João Batista. Só mandou falar para João Batista: ó, coxo está andando, o cego está enxergando. Amém? E aí o versículo termina. Não dá para pregar tudo, igreja. Eu ia continuar nos textos, mas também nessas horas, e você já entendeu o que o Senhor tem para te entregar. Versículo 6, a palavra diz assim, Mateus 11, versículo 6: bem-aventurado, feliz é aquele que não acha em mim motivo para tropeço. Jesus é amado. Você entendeu a mensagem? Você entendeu aí, meu irmão? Eu vou puxar na outra tradução aqui, na palavra aqui no Smart aqui, em nome de Jesus. Olha o que está dizendo aí, nós acabamos de ler. Bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo
para tropeço. Em outra tradução, vou ler de novo agora: bem-aventurado é aquele que não se escandaliza de mim. Como é que está na sua tradução aí? Na Bíblia diz assim, ó, na palavra aqui, ó: feliz é o homem que não acha em mim. Jesus está falando isso. Jesus, que não acha em mim motivos para tropeço. Ou seja, trazendo para um jeito mais claro de se entender, feliz é o homem que não joga a culpa no Senhor. Feliz é o homem que não fica responsabilizando Jesus. Feliz é a pessoa que não fica culpando a igreja de Jesus. Feliz é a pessoa que não joga em Jesus a conta dos seus tropeços. Está vendo? Ó? Se eu tivesse ficado quieto no meu lugar, João Batista poderia dizer o seguinte: o que eu fui falar de salvação? João Batista poderia dizer o seguinte: o que eu tinha que me ver com a vida dos outros? O cara estava traindo o próprio irmão com a cunhada, por que fui eu falar? O que tinha a ver com isso? O que tinha a ver eu mandar as pessoas se arrepender do pecado? João Batista poderia ficar desse jeito. O que tinha a ver com isso? Olha onde eu estou. Ele poderia atribuir o cumprimento da vontade de Deus como o principal causador da sua situação. Ele podia concluir isso. Amém, igreja? Entendeu? Ele poderia simplesmente dizer aí, tá vendo? Eu fui falar de Jesus, fui falar da salvação, o que aconteceu? Quantas pessoas hoje estão culpando Jesus pela sua vida? Está culpando a obra, está culpando a igreja pela sua vida. E Jesus fala aqui, meu irmão: fecha a conta e passa a régua. Bem-aventurado, feliz aquele que não acha em mim motivo para tropeço. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Uma lição, a principal de todas, eu tiro aqui nesse texto, dentre tantas as lições: não espere de Jesus aquilo que Ele não tem incumbência de fazer na sua vida, porque Ele não vai fazer. Não espera. Sirva a Ele por amor. Sirva a Ele por amor. Ame a Jesus de verdade. Uma lição também eu tiro aqui, a segunda lição eu tiro nesse texto, e através da pessoa de João Batista: cumpra a sua missão, independente da onde você vai chegar, independente da onde essa missão vai te levar. Cumpra a sua missão. Amém? Porque a Bíblia vai dizer lá no finalzinho de Apocalipse: eis que logo eu venho, eis que logo eu venho, e a sua recompensa está comigo, o seu galardão está comigo. Aleluia, igreja. Jesus está vindo aí. Maranata, a hora vem, Senhor, vem Jesus. Maranata, Jesus está vindo aí. Cumpra a sua missão. Fica na posição que Jesus te chamou. Seu galardão está com Ele, sua recompensa está com Ele. Você não precisa de mais nada, só cumpra. Mas eu estou passando por umas frustrações, eu estou passando por uns aperregos, você não sabe. Meu filho, vai dar glória a Deus no meio dos aperregos, em nome de Jesus. Eu lembro de um testemunho rapidinho, só para fechar. Eu lembro de um testemunho bem antigo, eu era adolescente ainda, por volta dos 18 anos, na presença de Jesus, pegando fogo na presença. Eu lembro de um testemunho de Matos Nascimento. Dentro de casa não tinha nada, acho que foi, se não me engano foi Matos Nascimento. Alguém já deve ter ouvido esse testemunho. E ele chega dentro do armário, não tinha nada, só tinha barata andando dentro do armário, meu irmão. Não tinha nada dentro do armário. E ele começou a gritar, a boca dentro da despensa, do mantimento, dentro do armário. Ele começou a gritar: glória a Deus, aleluia, Jesus é bom, Jesus é bom a todo tempo, Jesus é bom. Amém, meus irmãos? Às vezes nós nem passamos por isso, e não estou dizendo que nós vamos passar, mas às vezes estamos tão queixosos da vida, estamos tão amargurados, parece que uma nuvem negra chegou, sabe, um inimigo chegou numa atmosfera sombria, estamos sem força, sem ânimo, sem alegria, e olha que o teu pescoço não está na mira de uma espada, hein? Se tivesse, você está batendo com a cabeça lá na grade, que nem louco. Eu quero morrer, eu vou morrer,
porque Jesus não me olha para mim, Jesus que esqueceu de mim, ia dar chute na grade, ia dar chute no muro. O que eu fui fazer da minha vida? Revoltado com a vida, rodando a mão, que nem doido. Entendeu, igreja? Aleluia. Vai dar glória a Deus, vai erguer a mão em meio à tempestade e dizer: Jesus, o Senhor é lindo, o Senhor é bom demais, e eu espero pelo momento que eu vou me encontrar com o Senhor, o Rei da glória. Aleluia, amado. Seja feliz, seja abençoado, em meio, independente, em meio às condições, seja feliz, alegre-se, porque o Espírito de Deus repousa sobre a sua vida. Amém? Fique de pé, igreja. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos orar em nome do Senhor. Feche os seus olhos nesse momento, em nome de Jesus. Diante dessa palavra,